Um bom líder é aquele que assume mais do que a sua parcela de responsabilidade na derrota e que traz para si uma parcela menor na vitória. Grandes líderes são aprendizes por toda a vida. Essa frase é do Bernardinho, mas ela faz todo sentido para aqueles que já leram os livros do Jim Collins e que teve a oportunidade de acompanhar a série que fizemos aqui de vídeos sobre a liderança de nível 5, sobre o curso que eu fiz com o Jim Collins, uma das maiores autoridades, eu diria que é a maior autoridade hoje do mundo, já de alguns anos. Na verdade, quando Peter Drucker faleceu, Jim Collins ficou como uma grande referência do pensamento empresarial dos Estados Unidos e, consequentemente, principal referência mundial, né? Ele, aqui no Brasil, por exemplo, é coach, é consultor estratégico do Jorge Paulo Lema, da turma da Ambev, né? do Lema, do Abílio Diniz, né? Então, uma referência aqui também para o empresariado brasileiro. Então, pense nisso, né? O líder ele tem essa coisa de ser humilde, de sempre dividir as vitórias com sua equipe e na hora das derrotas chamar muito mais para si a responsabilidade e poupar o seu time. Costumam ser assim os líderes de nível 5, né? Precisamos aprender com eles. A existência deles numa empresa faz toda a diferença. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. 5 milhões e 300 mil visualizações, hein? Muito obrigado. 5 milhões e 300 mil visualizações. No dia 28, quando fizemos a live com o Emílio Monaro, estávamos comemorando 5 milhões e 100 mil visualizações. De lá para cá, 200 mil visualizações foram alcançadas e a gente agradece de coração a presença de vocês aqui no canal. Bom, Luiz Barzi nos diz o seguinte: disciplina e paciência são dois fatores fundamentais ao investir. Disciplina e paciência. Importante a gente aprender com quem sabe, com quem teve sucesso, com quem tem sucesso. Costumo dizer isso aqui de forma repetida. Saia das redes tóxicas, saia dos grupos de WhatsApp, que isso não tem futuro. Esses grupos, você não vai encontrar o Barzi nele, você não vai encontrar o Lema, não vai encontrar o Warren Buffett, o Breda, enfim, o Florian Bartuneck, né? Você não vai encontrar os milionários nesses grupos, nesses fóruns, nesses chats. Então, você vai encontrar gente igual a você ou pior, geralmente é assim, pior do que você. Então, desculpa, não perca seu tempo, seja inteligente. Olha, aprendi isso com um bilionário com quem trabalhei durante bons anos. Ele me dizia assim: o tempo é um recurso insubstituível, passou, não volta mais. Use o seu tempo com muita inteligência, faça escolhas certas. Não perca seu tempo, não desperdice seu tempo. E importante, ele me dizia, e não desperdice o meu. Então é isso, a gente tem que usar o tempo com inteligência, né? Não perca seu tempo com besteira, tá? Com gente medíocre, não faça isso. Isso você vai se arrepender amargamente se continuar nesse processo, né? No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre resultados da Oi e a gente vai continuar repercutindo um pouco no vídeo de hoje. Mas também falamos sobre bolsa e eu preciso evidenciar um pouco esse momento que a gente está vivendo, né? O Federal Reserve lá nos Estados Unidos, olha, lá nos Estados Unidos em abril a bolsa americana caiu 13%, viu? O mês de abril lá também não foi bom. Mas lembre-se, né? Os Estados Unidos a bolsa subiu desde março de 2020 em quinta marcha e não parou, né? Subiu o ano inteiro de 2021, eu esperava que tivesse uma realização lá, ela não aconteceu. Quando chegou no fim do ano, ficou esticada demais. Houve aí uma grande discussão, o Warren Buffett fez caixa ao longo de 2021, chegou a acumular 180 bilhões de dólares no caixa para fazer investimentos acreditando na queda da Bolsa Americana. Howard Marks, outro bilionário, já disse que não tinha evidências de que haveria essa correção, porque embora ele reconhecesse que os preços estivessem esticados, as empresas estavam performando muito bem, então estavam suportando a alta. Mas veja que, de novo,
prevaleceu a sabedoria de Warren Buffett. Nada sobe eternamente, assim como nada cai eternamente, né? A renda é variável. Se você não entender isso, você não vai nunca poder fazer seu dinheiro crescer na bolsa. Então, o Federal Reserve ele está lá acelerando o passo, né, e subiu o juro em 0,5 percentual essa semana que passou e anunciou que vai reduzir o seu balanço a partir do mês de junho, né, a partir do mês de junho. Mas era amplamente esperado isso, então essa é a grande questão. O Federal Reserve ele tomou essa decisão na quarta-feira, de aumentar a taxa básica de juros lá em 0,5%, ela agora trabalha numa faixa, lá eles trabalham com uma faixa que varia entre 0,75% e 1% a taxa de juros ao ano, 0,75% a 1%. Isso significa, para eles, um aperto na política monetária. Foi o primeiro aumento nessa magnitude de 0,5 ponto percentual em 22 anos. Decisão foi unânime do colegiado lá do Banco Central americano. E o que é que eles esperam? Eles esperam alcançar o máximo de emprego e uma inflação à taxa de 2% no longo prazo. Foi o que eles destacaram no seu comunicado. E assim eles esperam controlar o processo inflacionário hoje que tem incomodado, sobretudo, as famílias americanas, né? Isso não é uma coisa que eles estejam acostumados a viver com pressões inflacionárias. Essa inflação permanece elevada, nós temos aí desequilíbrios de oferta e procura. Esses desequilíbrios se devem aos problemas gerados nas cadeias de suprimentos globais por conta da pandemia de Covid. E depois isso tensionou, né, agora com a crise lá de Rússia e Ucrânia, a questão das commodities, que já estavam em ciclo de alta também, e aí se tensionou ainda mais, em especial o gás, o petróleo, os alimentos, está tudo isso aí pressionado. O Federal Reserve lembrou que os bloqueios relacionados à pandemia implementados na China, provavelmente esses novos bloqueios exacerbarão ainda mais as interrupções na cadeia de suprimento. As cadeias de suprimento tinham uma previsão que elas começassem a entrar em normalização agora em julho deste ano. Com esses novos lockdowns em Xangai, é possível que isso postergue aí mais uns 60 dias. Em vez de julho, talvez possamos ir para agosto, setembro ou quem sabe até outubro para tentar normalizar. Isso vai impactar muitas empresas, isso vai impactar setor automobilístico, setor de tecnologia, né? Isso pode representar um comprometimento nos processos produtivos e atrasar os cronogramas operacionais de empresas como a Apple, por exemplo, né? O Federal Reserve lembrou ainda que os bloqueios eles vão exacerbar essas interrupções na cadeia de suprimentos. A Janet Yellen, que já foi presidente do Federal Reserve e é a atual secretária de Tesouro dos Estados Unidos, disse que o Fed precisará ser hábil e também sortudo para conseguir guiar a economia americana para um pouso suave. Em conferência que foi organizada pelo Wall Street Journal, Janet Yellen apontou que tem grande confiança na saúde atual da economia americana, mas que a inflação atualmente é a mais alta em 40 anos. E isso é um problema e é preciso controlá-la. Esse é o trabalho ao qual deve estar concentrado o Federal Reserve. O Fed também anunciou que a partir de junho vai começar a reduzir o balanço de ativos que ele conta em sua carteira. São títulos do Tesouro, ele vai procurar fazer aí uma redução na sua carteira aí de ativos já a partir de junho, né? Bom, vamos continuar monitorando. O que acontece nos Estados Unidos sim repercute aqui, gera volatilidade no Brasil e é preciso estar atento e acompanhando tudo o que acontece lá. Warren Buffett fez o seu grande encontro no final de abril lá em Omaha e ele comentou sobre essa questão da inflação, das pressões inflacionárias nos Estados Unidos. Ele disse que
Óbvio que isso incomoda, mas ele destacou que a política monetária que foi adotada, né, pelo governo americano, pelo Federal Reserve, foi a coisa certa a se fazer. Foi a coisa certa a se fazer, disse Warren Buffett. Ele disse que houve uma forte injeção de dinheiro na economia americana quando surgiu a Covid. Muitos programas de compra de títulos foram feitos pelo Federal Reserve, além do envio de cheques para a população mais necessitada durante a pandemia, e que isso, óbvio, ajudou a provocar mais inflação. E isso gera atualmente problemas, disse ele. Mas ele concluiu dizendo que, apesar das consequências negativas dessa decisão, foi a coisa certa a fazer à época. Foi a coisa certa a fazer à época. É um período estranho em que um monte de dinheiro foi dado a uma grande quantidade de pessoas e agora estamos vendo os efeitos disso na inflação. Mas isso foi a coisa certa a se fazer, destacou o Buffett. Para ele, o Jerome Powell, o presidente do Fed, fez um excelente trabalho, né? Fez um excelente trabalho. E ele disse que, óbvio, que o Federal Reserve enfrenta críticas, né, por ter mantido uma política monetária, vamos dizer assim, frouxa, mas, segundo ele, isso foi importante diante do contexto de um momento, de uma época, de um desafio, né? E agora é gerenciar, vamos dizer assim, essa desalavancagem. Uma pergunta que fica: as ações das Big Techs serão prejudicadas com essa alta dos juros americanos? Essa é uma pergunta interessante. Desde 2020, por conta da Covid, as economias globais começaram a sofrer desajustes nas cadeias de produção. Esse fator foi agravado com a guerra agora da Rússia com a Ucrânia. Preço de alimento, energia, commodities, tudo isso começou a subir e reforçam as expectativas inflacionárias em todo o mundo. Até meados do ano passado, o entendimento do mercado era de que a alta seria apenas um choque, uma inflação transitória. Porém, essa visão mudou nos últimos meses, com dados da inflação cada vez mais altos. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, os preços registraram um aumento de 1,2% em março, acumulam 8,5% de avanço em 12 meses. É o maior nível desde 1981. Estamos falando aí, portanto, de 40 anos, né? O maior nível em 40 anos. Porém, além das questões globais, a maior economia do mundo também sofre com os efeitos dos estímulos monetários que foram concedidos pelo governo durante o isolamento social. Muitas pessoas não querem mais trabalhar e o salário precisou aumentar para gerar atratividade. O core da inflação dos Estados Unidos é o salário e ele subiu em torno de 6%. É um aumento que gera aumento de preços e que acaba causando mais inflação do que desemprego. Então, vamos observar, né, o que acontece nos Estados Unidos muito nos interessa. Com relação ao setor de tecnologia, que puxam aí a Bolsa Americana com muita força já há alguns anos, né? O que é preciso? É preciso observar os resultados, né? O que vai pautar o interesse e o crescimento dessas empresas são os resultados. Então, empresas que estiverem performando bem do ponto de vista de resultado, é importante entender que elas poderão valer a pena, né? Então, estude as empresas e acredite na performance, no desempenho, no que a empresa está entregando. É isso que vai determinar para onde o preço das ações vão caminhar no futuro. Veja, preço e valor, já dissemos isso aqui muitas vezes, são coisas absolutamente diferentes. Preço é uma percepção que o mercado tem sobre alguma coisa. E no preço existe oferta, existe procura, existe medo, existe ganância, existe fatores externos, né? Tudo isso pressiona o preço. E o valor? Não, o valor só tem uma coisa que determina o valor: a entrega de resultados de uma empresa.
No longo prazo, preço e valor sempre se encontram. No longo prazo, preço e valor sempre se encontram. Aprenda isso, nunca se esqueça, e assim você vai ter mais êxito ao investir no mercado financeiro. Olha, o Jean Tomasi, que é um inscrito aqui do canal, ele me mandou uma mensagem, eu queria responder aqui de público, porque eu achei a questão pertinente para compartilhar com todos. Ele disse assim: bom dia, professor Clóvis, muito grato por todo o tempo que o senhor disponibiliza para nos ensinar. O que você acha sobre o fim de agências reguladoras como a Anatel, CAD, ANEEL? Eles não são suficientes para tocar todos esses procedimentos, né? Ele vem falar aqui e questionar, inclusive, se o CAD não seria o suficiente para jogar todos os processos e essas outras agências desaparecerem. Olha, Jean, o que é que eu acho? Nós temos que reconhecer quais são os problemas das agências. As agências são necessárias, eu queria dar essa resposta. As agências reguladoras são necessárias, todas elas contribuem para uns serviços, vamos dizer assim, de monitoramento, de estudo, de fiscalização, para evitar, vamos dizer assim, que o livre mercado fique com um excesso de liberdade, de modo que ele seja anticompetitivo e isso prejudique a não existência da concorrência, prejudique os consumidores que somos nós. Então, sim, as agências reguladoras são importantes. Acho que essas agências na área de eletricidade, de transporte, de petróleo, de telecomunicações, o próprio CAD, todos esses órgãos são importantes, ponto. Outra coisa que é importante destacar, as áreas técnicas destes órgãos, que são os concursados, são de bom nível, são pessoas preparadas, também queria deixar aqui registrado isso. Qual o problema das agências reguladoras? Simples de entender, as indicações políticas. Então, as indicações políticas para as agências reguladoras, os meninos dos senadores ou dos presidentes da República, esses meninos não ajudam. Então, o critério tem que ser revisto, tem que acabar com a indicação política, ponto. Para mim, é esse o entendimento que eu tenho. É preciso acabar a indicação política para os conselhos dos órgãos reguladores, ponto. Isso não deve ser negociado, isso tem que ser pressionado. Pressiona quem, Clóvis? Pressiona o governo, pressiona o Senado e pressiona a Câmara de Deputados. Eles têm que ser cobrados. Por quem? Por nós. Se nós não cobrarmos, eles não vão fazer nada porque eles querem botar os meninos deles lá. Porque eles têm interesses ocultos. Quando eles indicam os meninos deles, eles têm interesses ocultos dentro destes órgãos. Ok? Vamos entender a regra do jogo. Mudar a regra do jogo, deputado e senador, deputado federal e senador. Quem pode pressionar o deputado federal e o senador? Nós. Você, eu, nós. Somos nós que podemos pressionar. Ok? Então é isso que precisa entender. E uma outra coisa que eu acho que é importante colocar nesse sistema de mudança é criar prazo. E para mim o prazo máximo para julgamento de qualquer processo, de qualquer coisa dentro de uma agência reguladora deve ser no máximo de 6 meses. Mais do que isso é um deboche, mais do que isso é um escárnio com a sociedade, com as empresas, com a seriedade. Então, são duas mudanças. Definir o prazo máximo de 6 meses para que as agências aprovem ou reprovem qualquer coisa que chegue dentro delas para apreciação. E as indicações não serem mais políticas. Não podem ter indicações políticas. Feitas essas duas mudanças, eu acho que tudo funcionará muito bem. Acredito eu, certo? Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!